Pessoal, graça e paz, estamos aqui uma vez mais para a parte 2 do nosso seminário Querubins e Trono de Deus. E hoje está me acompanhando aqui meu filhão, Emanuel, vai estar aqui até que eu comece com vocês, amém? Vou só pegar o link para postar para os nossos amigos no grupo do seminário. Já iremos começar em nome de Jesus. Dá paz do Senhor para eles, filhão, enquanto o pai vai publicar o link. Dá paz do Senhor Jesus para os irmãos estarem na câmera. Amém, pessoal? Conforme vocês forem entrando, vocês comentem, glorifiquem o nome do Senhor, tá bom? Quero poder citar o seu nome e será muito prazeroso estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, só postar o link para o pessoal. Já vamos iniciar em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que pode, compartilhe essa live, amém? Vai ser um grande prazer poder estar com vocês uma vez mais aqui em nome de Jesus. E ontem foi uma grande bênção, o pessoal ficou impactado com a aula que o Espírito de Deus nos ministrou, e hoje creio que não será diferente, amém? Enquanto o pessoal entra aí, coisa de 2 minutos, o filhão está aqui comigo hoje, a paz do Senhor para eles, filho, viu? Todo social igual o pai, gravatinha borboleta, tá aí, todo bonitão, dá a paz do Senhor, pessoal, fala para eles, hoje nós vamos ter uma live sobrenatural, olha lá, amém, queridos? Será uma grande bênção, viu? Estar com vocês hoje, você que pode, em nome de Jesus, esteja conosco, tá? Até o término dessa live, vai ser uma grande bênção. Solta o microfone do pai, filho. Dá paz do Senhor, pessoal que está em casa. Dá paz do Senhor para eles. Fala, paz do Senhor, pessoal. Será uma aula muito especial hoje, em nome de Jesus. Dá paz do Senhor para eles. Fala, ó, tô todo bonito. Gravatinha borboleta. Fala para eles, me preparei para a live de hoje. Amém? Queridos, você que pode, já comente aí, tá bom? Entre conosco, será um grande prazer. Vou deixar o Manuel Carol, senão eu não consigo aqui. Vai lá com a sua mãe, filhão. Depois ele entra de novo. Amém, amados? Lembrando que nós estamos hoje no segundo dia do nosso seminário Querubins e o Trono de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que esteve compartilhando essa live. Você que esteve conosco ontem, por todo o período desse ensino. Tá bom? Parabéns pela sua vida. E hoje será um dia de muita glória novamente, tá? Parte 2. Nosso seminário, e já quero aqui, pessoal, poder divulgar para vocês que em breve nós vamos estar lançando nosso novo trabalho. Esse é o novo livro que nós estamos preparando, orando a Deus, pedindo graça. Tem sido um livro muito detalhista, um livro assim que não é simplesmente uma forma de sentar e escrever. É um livro que mexe com a questão da doutrina, mexe com a questão da justificação, com a salvação e condenação de algumas pessoas. Então, o cuidado é suma importância. Então, em breve, vocês vão estar recebendo a notificação do lançamento desse livro, A Ceia do Senhor. Esse vai ser o nosso terceiro livro. O primeiro que nós lançamos foi Lamentações de Jeremias. Falei com vocês sobre ele ontem, é um comentário bíblico. O segundo trabalho que nós fizemos foi Querubins e o Trono de Deus. E esse livro é o terceiro livro que nós vamos estar lançando. Em nome de Jesus, muitas pessoas já estão, professor, cadê o livro? O senhor não vai lançar? Irmão, cada detalhe, entendeu? Que nós temos que estar preparando pesquisas terríveis sobre esse assunto aqui. E em breve vocês vão estar recebendo o seu exemplar aí, tá bom? Então nós vamos começar agora. Em nome de Jesus. Você que pode estar conosco aí, tá bom? E pessoal, compartilhe essa live. Nós vamos iniciar já agora. Paramos ontem falando sobre o trono de Deus, justamente na parte dos 24 anciãos. Já estou vendo aí conosco 55 pessoas. Eu vou tentar conectar aqui no computador, porque eu consigo ver todo o tempo o pessoal que está conosco aí. Entendeu? Agora eu só consigo ver Roberta, Eliana Severo, Wesley, acabou de entrar, Vanessa Brasil, aluna de São Mateus, Eliana, aluna de Sorocaba, Stephanie e Wilde, alunos do domingo, Cláudia, Roberto Dias, meu pastor, meu amigo está aí conosco também, Giovana, Adriano, Stephanie, Luana, Alexandre, José Freitas, grande abraço, meu amado, em nome de Jesus. Tem 59 pessoas conosco aí, só que eu não consigo ver vocês, então eu vou entrar aqui pela página e eu consigo ver todos vocês aqui em tempo real. Amém? Queridos, você que pode já nesse início, nos ajude no compartilhamento, tá? Agradeço vocês pela ajuda que vocês nos deram ontem. Muitas pessoas foram alcançadas por essa live. Eles ficaram felizes, mandaram mensagem, pessoa que bênção. Amados, eu glorifico a Deus. Isso aqui é para vocês.
Repito o que eu disse ontem, como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Então nessa noite, eu estou entregando o melhor que Deus me deu, estou passando para a vida de vocês, amém? E eu só peço uma coisa, vocês glorifiquem em primeiro lugar o nome do Senhor, né? Depois nos ajudem no compartilhamento, na divulgação desse trabalho, para que vidas, lares, famílias, pessoas e ministérios também sejam abençoados, como vocês estão sendo abençoados nesse dia de hoje, amém? Então, pessoal, pegue a sua Bíblia, pegue os seus papéis, suas canetas, amém? Coloquei os slides aqui, novos slides hoje, passei aqui um tempo hoje preparando essa aula para vocês, coloquei novo conteúdo, novo capítulo do livro, o assunto de hoje não será o mesmo de ontem, nós vamos entrar e dar uma visão geral hoje, propriamente dito, mais profundamente. Ontem foi uma introdução, né, querubins e trono de Deus, então eu fiquei dando a introdução sobre o trono, a questão de um só trono no céu, lembra a porta que se abriu, a questão de João, a entrada, arrebatamento, todo esse aspecto tratamos ontem, e o nosso estudo será uma sequência. Então, se você está vendo essa live pela primeira vez hoje, você pode entrar aí pela nossa página, tá, e buscar o vídeo de ontem, na primeira aula, primeira live que nós fizemos sobre esse assunto. Hoje é a segunda live, amém, queridos? Vamos estar então entrando em nome de Jesus. Vamos já estar iniciando agora. Kelson entrou conosco, Davi Dias, grande abraço, meu amigo Nilson, Colônia também está conosco, Andréia Melo, Alexandre, José Freitas, estou vendo já aí 66 pessoas conosco. Eu quero poder entrar aqui, para eu poder ver vocês em tempo real, fica bem melhor para mim aqui, pelo celular às vezes eu não consigo visualizar, amém? Pessoal, outra coisa que eu peço também, se você puder, marca aí o nome dos seus amigos, né, para que eles possam também ver, e em nome de Jesus será uma grande bênção, tá? Mais uma vez, ceia do Senhor em breve, tá? Estaremos lançando esse livro e será uma grande vitória. Lembrando que o nosso seminário é Querubins e o Trono de Deus. Nós vamos estar dando continuidade hoje sobre esse assunto aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então, vamos começar. Já consigo entrar aqui com vocês. Pronto, consegui. Aí aqui eu já consigo ver vocês em tempo real. Ontem eu não estava conseguindo fazer isso, mas agora nós vamos conseguir ver você em tempo real. Amém? Estou vendo todos os amados conosco aí. Carmen entrou também. Kelly está conosco. Kelvin. Josenaldo, aluno da quinta-feira. Douglas Andrade, professor da nossa escola, lá na Baixada, está morando lá agora. Vamos começar? Em nome de Jesus. Está subindo aí a quantidade de pessoas. Tá bom? Já compartilhe, pessoal, nesse momento aqui, para a gente poder já tomar uma proporção aí, para poder já o pessoal que for acessar, já pegar a aula do começo, para eles poderem pelo menos entender a questão da aula de hoje. Amém, meus amados? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui para colocar o estudo para vocês. Paramos ontem, falando acerca dos querubins, certo? Vamos dar continuidade no estudo de ontem, vou colocar aqui onde nós paramos, e assim nós vamos dar continuidade. Já vamos começar já em nome de Jesus, debaixo de uma inspiração poderosa de Deus. Vou colocar aqui de onde nós paramos, falando justamente sobre os 24 anciãos, paramos naquela parte, falamos da cidade ontem, meu Deus do céu, foi algo sobrenatural. Pronto, pessoal, paramos aqui, coloquei o slide para vocês, tá bom? Hoje nós paramos ontem, vamos dar continuidade, dali para frente, e depois vamos entrar no novo estudo já, que eu estou colocando hoje para vocês, tá bom? Estou vendo aí Kleber conosco, Cleia, todos os amados, Helena acabou de entrar, todos os amados que estão conosco aí, um grande abraço em nome de Jesus, tá? Não esqueça de clicar no botãozinho do compartilhamento. Bia Gomes acabou de entrar, legal, aqui eu consigo ver o comentário de vocês. Tiago Cavalcante, tá vendo? Agora eu consigo ver o pessoal que está aqui. Kelvin entrou conosco, Andréia, o pessoal está conosco aí em nome de Jesus. Kleber Cardoso, um grande abraço, viu, meu amado? Wesley entrou. Amém. Pessoal, então nós estávamos tratando ontem sobre querubins e trono de Deus. Eu dei uma visão geral para vocês ontem sobre o trono, plataforma do trono, a imagem do Pai, como que Ezequiel viu o Pai, como que Daniel viu o Pai, como que Ezequiel viu o Pai, e a diferença entre a visão de João, Ezequiel e também Daniel e Moisés. Tratamos também uma visão básica sobre os querubins, hoje vamos entrar mais propriamente dito, falamos sobre o trono do Pai, a entrada, a questão do culto, mostrei aquele desenho para vocês, do Monte Sião, lembra? O grande Sião, a cidade em cima, a plataforma, o Éden de Deus, as carruagens, todos esses assuntos nós falamos ontem e foi uma glória sobrenatural. Amém? Wanda acabou de entrar, Célia, Luana, Oscar também entrou, Roseli também entrou, tá bom? Conforme vocês estão entrando aqui, eu vou vendo Danilo, Fábio Fernandes, Tatiane também entrou,
Jackson entrou, grande abraço, Jackson. Sumiu, meu amigo. Roseli também está conosco. Amém, queridos? Jorna que também entrou aí, nosso aluno do mestrado. Grande abraço, viu? Vamos lá. Então, nós paramos ontem falando justamente sobre os 24 anciãos, e esse é o texto base, já entrando na Bíblia, tá bom? E havia 24 tronos ao redor do trono, e sobre os tronos vi que estava sentado 24 anciãos com vestiduras brancas, que tinha coroas de ouro sobre a sua cabeça. Justamente aqui foi a etapa que nós paramos ontem no nosso seminário. Eu introduzi o assunto, mas hoje mesmo nós vamos entrar. Amém? Todos estão conosco aí. Joelma, Marildo, grande abraço. Tá? Daqui a pouco eu volto, Sabrina, a saudar cada um de vocês. Então, vamos lá. Pessoal, na prática seria isso, tá bom? Na prática seria isso. Uma visão básica. Eu quero que vocês vejam, mas essa visão é ilusória, tá? Estou falando que isso é a imagem de lá. Pode ser algo superior que isso, eu creio que é. Mas na base seria isso, para vocês poderem ver. Tá bom? Vou colocar aqui o raio laser. Para vocês acompanharem comigo lá. Veja comigo então. Então, veja que existe uma plataforma, tá? Só uma imagem ilusória. Uma plataforma do trono de Deus em volta, plataforma em volta. Tá vendo? Existe, aí aqui, ó, estão os velhinhos sentados. Eu falo os velhinhos porque eles literalmente são velhinhos, eles são anciãos. Mas não imagine velhinho de idade, imagine ancião de capacidade, ancião de entendimento, ancião de experiência, entendeu? E eles se assentam, essa imagem aqui, eu não vou falar mal dela, mas eu não creio que eles se assentam por trás, só para você ter uma ideia. Eu creio que eles ficam mais de frente. Entendeu? Aí eu coloquei aqui, havia 24 tronos ao redor do trono. Então entenda que os 24 anciãos, eles não reinam por si na cidade santa. Eles estão ao redor de um trono, porque eles reinam, e eles reinam diante da presença de um Deus poderoso. Entendeu? E eles literalmente são reis e são sacerdotes. Então eles são os reis que se prostram, entendeu? Diante da presença do trono de Deus. Eu coloquei ali, ó. Deus não se importa em reinar com amigos fiéis. Estão vendo isso? Ele não quis, Deus não se importou em ter no céu um trono exclusivo para ele. Ele colocou mais um trono para dividir a glória com seu filho e colocou mais 24 tronos. Então no céu, aqui eu parei ontem, o total há 26 tronos no céu. Um trono para cada um dos anciãos, o trono do Pai e o trono do Filho. Professor, por que não há trono para o Espírito Santo? Porque é que eu vejo ali na imagem, né? Fictícia, o trono do Pai, eu vejo o trono do Filho, mas eu não vejo o trono do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus? O Espírito Santo não é digno de um trono? O Espírito Santo não tem capacidade de sentar-se em um trono? Amado, é que o Espírito Santo não se preocupa muito com essa questão de trono. O negócio do Espírito Santo é movimento. Ele gosta de dar volta, pairar sobre as águas. O negócio do Espírito Santo é estar nas rodas com os querubins. O negócio do Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E se você quer saber aonde é o trono do Espírito Santo, é o seu coração. Porque o Espírito Santo ama movimento, ele ama se locomover, ele ama voejar, ele ama pairar, ele ama chocar, ele ama preparar a terra. Então o Espírito Santo ele trabalha no trono do coração do seu povo. Então a própria igreja, ela é o trono do coração do nosso Senhor. Amém? Deixa eu ver como está aí um comentário de vocês. José Freitas disse 1 milhão de glórias. Pensa isso, meus amados. Já alcançamos 100 pessoas. Vocês são o trono móvel do Espírito Santo. Aonde vocês estão, esse negócio que quando eu cheguei aqui o senhor estava, não. Quando você chega, Deus chega, porque você, ele não habita em templo feito por um monte de homem. Você é a locomoção, o veículo, você é o trono móvel do Espírito Santo. E onde você está, ali está o símbolo do governo de Deus através da sua vida. Amém, queridos? Vamos dar continuidade então? Vamos dar continuidade. Coloquei ali então, ó. O trono é dado aos que não se sentem dignos. Coloquei o texto, Daniel 7,9. O livro de 1 Crônicas, atenção, porque pessoal, perguntas. Quem são os 24 anciãos? O que eles representam? Qual a função dos 24 anciãos? Eles são realmente as 12 tribos e os 12 apóstolos? Amados, qual a explicação? Na verdade, quando eu fui escrever esse livro aqui, há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu parei de escrever esse livro justamente nessa parte aqui, porque na época eu tinha acabado de começar a estudar, e eu não tinha que colocar, meu Deus, quem é esses 24 anciãos? Eles são anjos, são homens? O que eles são? O que eles representam? E aí foi mais de 8 anos de estudo para entender e compreender qual é o papel dos 24 anciãos, e graças à misericórdia do Senhor Jesus,
pus o conteúdo no livro, tá bom? Isso aqui é uma parte do comentário do livro. Deixa eu ver como está o comentário de vocês aqui. É isso aí, o comentário de vocês é o trono do Senhor, amém? Vamos lá. Aí eu coloquei ali, ó, atenção. O livro de 1 Crônicas, capítulo 24, nos revela que Davi fez mudança no sacerdócio por causa da postura que havia entre eles, devido não haver mais a necessidade da condução. Por isso foram redistribuídos em ordens de turnos. Este número é muito significativo para Davi e para Deus. Juntamente com os turnos dos sacerdotes, que foram instituídos para tocar, cantar e profetizar cantando. Atenção, tocar, cantar e profetizar cantando. Coloquei ali, Asaf foi o responsável pelo louvor diante da tenda que Davi ergueu perante o Senhor, no mesmo lugar a qual o templo de Salomão foi erguido. Pessoal, o que isso quer dizer? Amados, olha para cá. Quando a Arca da Aliança foi construída no deserto, então Coate, Merari e os Gersonitas, os filhos de Arão, eles foram instituídos para carregar as peças, as cortinas e as vestimentas, as molduras do tabernáculo de Moisés, amém? Então, enquanto o tabernáculo peregrinou no deserto, por todo o tempo de Moisés e todo o tempo de Josué, então eles tiveram ofício, a nuvem se levantava, o tabernáculo tinha que partir, eles desmontavam o acampamento, Merari, Gerson e Coate, uns levavam as peças, outras as cortinas, outros as colunas, e resumindo, eles tinham a função de conduzir o tabernáculo. Só que quando entraram na terra com Josué, que o povo, que as tribos foram divididas, cada um na sua posse, então já não houve mais a necessidade da condução do tabernáculo. E o principal fator da tribo de Levi era justamente exercer a função no tabernáculo. Mas e agora? Se não há mais tabernáculo, para que a tribo de Levi? Então, nos dias de Davi, o que foi que Davi fez? Já que os levitas não tinham mais função na casa de Deus, Davi pegou esse grupo de pessoas e dividiu esses sacerdotes em 24 turnos. Olha o entendimento disso, 24 turnos. Ele colocou 12 meses, 2 turnos por cada um dos sacerdotes. Aí eu coloquei a explicação ali, veja, o que representa os 24 anciãos para o Pai? Os 24 anciãos representam a igreja na terra, estando eles diante de Deus. Então, como que você é representado lá em cima no céu? Pelos 24 anciãos. Assim como diante de Davi havia 24 turnos de 24 sacerdotes sendo apresentados em 12 meses, observe e veja que o texto vai dizer Apocalipse, que a árvore da vida dá um fruto a cada mês. Nós sabemos que os meses são 12, mas são 24 sacerdotes. Então, do mesmo jeito que Davi montou um modelo de culto aqui embaixo na terra, Deus também colocou o modelo lá em cima. 24 sacerdotes para 12 frutos da árvore. Davi tinha 24 sacerdotes para 12 meses do ano. Então, o que eles representam? Eles representam a igreja na terra. Pensa comigo, é algo sobrenatural. Coloquei ali, os 24 anciãos representam a igreja na terra, estando eles diante de Deus. Os 24 cantores, liderados por Asaf, lá atrás, cantavam, ofereciam louvores proféticos diante da tenda erguida por Davi, 1 Samuel capítulo 15. Os 24 grupos de cantores permaneciam diante da tenda com os seus porteiros em Jerusalém. Eles sabiam que os sacerdotes trabalhavam simultaneamente a eles em Gibeão. Olha isso, assim os 24 anciãos nos céus, como Asaf, eles têm harpas, e como os sacerdotes liderados por Zadok, lá em Samuel 15, eles têm taças, que são os incensários que contêm as orações dos santos. Então, nos dias de Davi, o que foi que Davi fez? Amados, nós sabemos que a arca, ela foi levada. Então, quando desmontaram o tabernáculo que Josué colocou o povo na terra, o povo não peregrinou mais, o tabernáculo foi desmontado. Aí a arca foi levada para Jerusalém. Vou colocar aqui, tá? A arca da aliança, ela ficou em Jerusalém. Aí a bacia de bronze, vou colocar aqui, ó. A bacia, ó o desenho. Veja comigo. A bacia de bronze. O altar de holocausto. O candeeiro. E a mesa dos pães. Atenção, veja. A mesa dos pães. E também o altar de incenso. Aqui, ó, altar de incenso com os seus chifres, Atenção, a arca da aliança em Jerusalém e as peças ficaram em Gibeão. Dividindo aqui, as peças ficaram onde? As peças ficaram em Gibeão.
A Bíblia diz que, enquanto eles ofereciam sacrifícios diante do altar de holocausto, que está aqui, ó, altar de holocausto, a mesa dos pães, altar de incenso, a bacia e o candeeiro, lá em Jerusalém, os 24 sacerdotes ficavam diante da arca. Então eles ficavam assim, diante da arca, sentadinhos aqui, e, amados, era muito distante o local onde eles estavam. Pensa que algo do Espírito de Deus. Eles ofereciam o sacrifício, derramavam o sangue no altar, eles colocavam as luzes no candeeiro, acendiam as luzes, se lavavam na bacia, eles comiam os pães da mesa, eles adoravam no altar de incenso, lá em Gibeão. Era local totalmente diferente. Enquanto isso, que eles adoravam em Gibeão, lá em Jerusalém, diante da arca, 24 sacerdotes sentados diante da arca, eles se prostravam e adoravam a Deus, e isso aqui é o modelo do culto, porque Gibeão é a terra, por isso que o altar de holocausto está aqui, porque o altar de holocausto é a cruz do Calvário. Por isso que a bacia está na terra, porque a bacia é o Jordão. Por isso que Jesus foi batizado no Jordão e morreu no Gólgota, porque o Gólgota é o altar de holocausto da terra, e a bacia, ela é o Jordão. Por isso que o escritor aos Hebreus falou, não meças o átrio, porque foi dado às nações. Aí o escritor aos Hebreus capítulo 9 só considera o santo e o santíssimo lugar. O candeeiro está aqui embaixo, por quê? Porque a presença do Espírito e os dons estão aqui. A mesa está aqui, por quê? Porque a ceia está aqui. E o altar de incenso está na terra, por quê? Porque os adoradores estão na terra, mas a arca, que é o trono, a presença de Deus, não está na terra, ela está na região, está na Jerusalém celestial. Então Gibeão é um tipo da terra, todas as peças estavam em Gibeão, só a arca foi levada para Jerusalém, por quê? Porque a arca representa o trono, a arca representa a glória. Por exemplo, nós na terra estamos em Gibeão. Então, enquanto nós sacrificamos, que representa hoje o seu culto, entendeu? É a visão de Paulo, um sacrifício perfeito, uma mente renovada, não é cordeiro não, eu estou falando de um culto a Deus. Você é cheio do Espírito Santo, é lavado na bacia, você participa da mesa e você adora. Lá em cima, os 24 anciãos, eles não agem, eles reagem pelas ofertas que são oferecidas aqui. Assim funciona o céu. Aquilo que se mexe com a terra, está ligado com o céu. Disse o Senhor Jesus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Cadê vocês? Deixa eu ver os comentários de vocês aí. Meu Deus do céu, entenderam isso daí? Assim trabalham então os 24 anciãos. Eu estou hoje aqui, amados, com um desenho de um querido amigo. Ele entrou em contato conosco aqui e ele passou para a gente esse desenho. Na verdade, vê se vocês conseguem ver. Infelizmente a minha impressora manchou um pouquinho aqui no canto, mas eu queria que vocês vissem isso na prática. Vou colocar pertinho, tá? Para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Veja o trono, lá eu tenho o Pai, eu tenho o Filho sentado, os degraus do trono, o arco celeste. Veja que eu tenho 24 anciãos que estão em reta, está vendo, com o Pai, na reta. Nas laterais eu tenho os querubins da glória, nós vamos estudar. Eu tenho o altar de incenso aqui no centro e o rio da vida que emana do trono e desboca lá embaixo, depois da praça da cidade. Essa imagem é a imagem do nosso amigo Marcos Pedro, tá bom? Ele fez essa imagem aqui. Não sei se você consegue ver, mas existe 24 anciãos aqui. Os seus tronos, 12 tronos e 12 tronos. O altar de incenso, o anjo do incensário, seria isso na prática. O querubim aqui, 2 querubim, 3 querubim, 4 querubim, que são os 4 querubins que estão no trono. Entenderam? Na prática seria isso, amados. Olha os 24 anciãos onde eles estão. Literalmente, eles estão na presença de Deus. Literalmente, eles estão diante do trono do nosso Deus. Pensa, na presença, literalmente na presença do Pai. Literalmente na presença. Agora, quem instituiu os 24 anciãos? Foi um modelo que Davi colocou aqui embaixo na terra, e Deus amou tanto que ele também colocou no céu. As peças estão em Gibeão, que é um tipo da terra, e a arca na Jerusalém celestial, que é tipo o trono de Deus. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os anciãos aí? Itili está conosco, Wanda, todos que estão conosco aí. Pessoal, não esqueça, compartilhe essa live, tá bom? Seminário sobre querubins e o trono de Deus. Não esqueça, nos ajude na divulgação desse trabalho, tá? Compartilhe, e um desses dias aí, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Dando continuidade, então, vamos lá. Apocalipse capítulo 5, eu finalizei essa parte falando que eles têm harpas e taças. Vamos ver? O que diz Apocalipse capítulo 5? Vamos lá. Pessoal, hoje quando eu for falar para vocês do movimento do trono, vocês vão ficar malucos aí. Apocalipse capítulo 5,
Versículo 8, é isso? Versículo 8, olha o que diz. E havendo, o cordeiro tomado o livro, os 4 querubins e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Olha isso. Tendo todos eles harpas e taças de ouro, anote isso, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então os anciãos, eles trabalham com 2 elementos. Seria assim, tá bom? Uma imagem ilusória, tá? Uma imagem ilusória. Todos eles vestindo vestes brancas. Veja que esses anciãos que estão aqui, eles estão só com harpas nas mãos. Mas eles têm harpas e taças, tá? São 2 instrumentos que os anciãos têm. Vou falar o que significa cada um deles. Harpas e taças, né? Um desenho ilusório do Senhor Jesus aqui e 24 anciãos lá atrás. Eles se apresentam a Deus dessa forma. Eles tiram, tá vendo, as suas coroas e eles dizimam suas coroas diante de Deus. Observe que o instrumento de trabalho dos anciãos é harpa e taça, que representam o louvor e a oração. Eles trabalham com harpas e taças, as coroas é dele. E então eles trabalham com harpas e taças com aquilo que não é dele. São instrumentos de seu trabalho, mas nas harpas está a adoração e na taça a oração. Esses instrumentos são para trabalhar com a oração, as orações dos santos, que diz Apocalipse 5:8. Mas as coroas é propriedade deles, eles receberam, e mesmo sendo propriedade deles, eles entregam diante de Deus como oferta, como dízimo eterno, dentro da presença do Senhor, e eles representam a sua vida no céu, como por exemplo, não são 24 anciãos, são 24 fuso horários. Cada um dos fusos horários da Terra é ligado como esferas de uma máquina. Aqui é um horário, nos Estados Unidos é outro, no Japão é outro. Isso é ligado, esse negócio que horário de madrugada a filha é mais vazia, esqueça isso, amigo. Esqueça isso, porque é noite aqui, mas é dia no Japão. Não existe fila vazia. Constantemente eles estão trabalhando. Então, por exemplo, o ancião agora das 22 horas, ele é todo glória a Deus, a oração que você fizer. Toda adoração que você fizer agora a Deus, Ele é responsável. Então, quando você costuma orar, por exemplo, todos os dias ao meio-dia, o ancião responsável ao meio-dia, mas ele sabe tudo sobre você, porque é eles que recebem. Vou falar hoje qual é o caminho da oração. Eles recebem a sua oração, e é eles quem trabalham com a sua oração. Então, quando você costuma orar todos os dias, numa hora só, por exemplo, você trabalha na empresa, ora na hora do almoço todo dia, então esse ancião, ele conhece tudo sobre você, se a gente pudesse falar, seria a fé do ancião. Por exemplo, ele pode parar agora e só volta daqui a 24 horas, mas ele tem no coração dele, que no outro dia, você que está aí, quer ver? Você que está aí, conosco, a Stephanie, Sabrina, Luana, Vitor, Natália, Silvana, Cleia, Bia, Deise, todos que estão conosco aí, Alexandre, Marcos Pedro, olha aí, Marcos Pedro, dono, proprietário do desenho nós estamos usando para dar aula aqui. Está vendo? O ancião sabe, ele crê, ao meio-dia, Marcos Pedro vai entrar, José Freitas vai entrar, a Luana vai entrar, a Isla vai entrar, o José Naldo vai entrar, amém? Então o ancião já sabe. Aí quando você não se apresenta para orar naquele dia, o ancião olha para a taça dele, ele vê as orações de todos que se apresentaram, aí ele diz, por que tal pessoa não entrou? Eu recebia todos os dias a oração dela, aí você não orou mais naquela hora, depois você não orou mais. Esse ancião ficou com saudade da sua oração, ele quer apresentar algo da sua vida a Deus. Tem pessoa que costuma orar todos os dias uma hora só, e parece que quando ela não ora, não é a oração dela, sabe por quê? Porque o céu está acostumado, já é o seu momento com Deus, é o seu momento com o altar. Pensa que é algo sobrenatural. Então, a sua oração, ela é entregue ao anjo do altar. Veja comigo o capítulo 8 de Apocalipse. Veja comigo o capítulo 8 de Apocalipse. Rapidamente, veja comigo. Capítulo 8 de Apocalipse. Olha aí comigo. Capítulo 8 de Apocalipse. Nós temos um seminário bíblico Querubins e Tronos de Deus. Tá? Saudando aqui a Carmen, Kaique, a Cláudia, Jaqueline acabou de entrar, a Lucilene, tá? Rodrigo Gomes também, um grande abraço aí, Verônica Rodrigues, todos vocês estão conosco em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 8, porque, amados, esse negócio que você vai orar e a oração sobe como fumaça, esquece isso. Isso não existe. Eles pegaram isso por causa da libação que era oferecida sobre o animal no Antigo Testamento. Então o sacerdote pegava o animal, colocava o animal,
e jogava 5 litros de vinho em cima, aí subiu uma fumaça, aquilo era libação. Aí eles pegaram isso para falar que a oração, não é assim que funciona não, existe um anjo responsável, de hora em hora, esse anjo vem à terra, tá bom? E ele pega a oração do mundo inteiro que orou naquela hora, ele sobe com essa oração, ele entrega o incensário de ouro ao anjo do altar, o anjo derrama a oração no altar, junto com as pedras de fogo, que já estão ali, que é trazida pelos querubins, substituidores do antigo luzeiro, que levam a Deus, e a sua oração é derramada naquele altar. Aí ele pega a oração que foi entregue no altar como incenso, ele vai até o ancião e derrama na taça ou na harpa do ancião, então o ancião apresenta a Deus, esse é o caminho da oração. Isso é o que a Bíblia ensina sobre a oração, não que uma fumaça, não, é muito além disso. A sua oração traz o anjo, a sua oração mexe com o mundo espiritual. Por isso que quando eles ofereciam o sacrifício de Gibeão, os 24 se prostravam diante da arca lá em Jerusalém. Amado, a sua oração, que você pensa que Deus não está te ouvindo, que você pensa que Deus não te ouve mais, eu estou sozinha, o céu está explodindo em glória, e você aqui se sentindo sozinho, Deus está te ouvindo, Deus está contemplando, Ele está sentindo sua oração. Cadê os amados que estão conosco aí? Pensa, Roberto, Andrei acabou de entrar, pensa que é algo sobrenatural que é isso aqui. Apocalipse 8 fala assim, versículo 1, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Isso aqui é eternidade, tá? Meia hora não é meia hora de relógio no mundo dos homens, tá bom? Isso aqui é eternidade, não tem como falar disso agora. E veio, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Observe aqui o desenho, observe o desenho, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deus, assim como Assuero, lá no livro de Esther tinha 7 eunucos, Deus também tem 7 anjos. Um desses anjos, não dá para saber quem é Gabriel, porque ele falou para Maria e para José, eu sou Gabriel, um dos 7, um dos 7 que assistem diante de Deus. Então Gabriel, ele trabalha na plataforma em cima do trono de Deus, junto com os 24 anciãos e com o anjo do incensário. Ele falou para Maria, eu sou Gabriel, um dos 7 do trono. Aí, baseado nisso, Apocalipse 8:2, 7 que assistem de Deus. Versículo 3, e veio outro anjo, que é um anjo que trabalha nesse altar de incenso, que ele não é um dos 7, e veio outro anjo e pôs-se junto do altar. Esse anjo, é possível que ele seja um serafim. E eu não sei se você vai crer o que eu vou dizer, mas quando Isaías disse que um serafim voou, e como a tenaz queimou a sua boca, para mim, no pessoal, foi esse anjo do capítulo 8:3 de Apocalipse. Por quê? Porque esse anjo que trabalha com as pedras de fogo, ou as brasas, junto com o incenso da oração dos crentes que estão no altar. Isaías disse que o anjo voou e queimou a sua boca. Esse anjo está acostumado em subir e descer constantemente. Foi esse anjo que apareceu junto ao altar, quando Zacarias, pai de João Batista, entrou para oferecer o incenso, em Lucas capítulo 1, 5 e diante. Porque esse anjo, assim como no céu, na terra também, ele pôs-se junto ao altar. E quando Zacarias ofereceu o sacrifício, ele estava ali para levar a oração. Essa é a prova que esse anjo vem para a terra, para pegar a oração que os servos de Deus oferecem. Amados, isso é sobrenatural. Quem dera se pudéssemos ver isso aí no mundo dos homens. Pensa que lindo que seria. Silvânia acabou de entrar, Jeane, amados, comente aí, glorifiquem a Deus, tá bom? Carmen também entrou, amém? Não esqueça de compartilhar, esse é o caminho da oração, amém? Aí o versículo de número 3 fala assim, e tendo o incensário de ouro, porque como que esse anjo vem para a terra? Ele vem com o incensário de ouro, aquele incensário que levanta assim, sai a fumaça, né? E é o mesmo instrumento que o sacerdote tinha no antigo, porque o sacerdote não entrava para o Santíssimo Lugar, não. O sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha aqui no seu punho incenso e mirra. Então ele esmiuçava aquilo, quando virava um pó, ele pegava aquilo, escondia no seu punho, pegava brasas do altar de fora, do tabernáculo de Moisés, e entrava o sangue e as brasas. Aí ele parava diante do altar. Quando parava diante do altar, ele abria o seu pulso, pegava o seu incensário, as brasas que estavam ali, colocava no incensário e punha o incenso dentro. Aí ele colocava só a mão para dentro do véu.
de onde ficava a arca. Ele enchia de fumaça, então ele entrava. Do mesmo jeito, mas o céu trabalha como a terra. Hebreus fala de coisas móveis e imóveis. Jesus disse que o que estiver ligado na terra é ligado no céu também. Não tem o que fazer. É um sistema só. O culto de Gibeão mexe com o céu. O culto de Gibeão, ele mexe com o céu. Agora, você imagina, queridos, o que seria estar diante de Deus e a pessoa poder entrar diante do trono da sua glória? Vê se você consegue ver aqui bem pertinho, aqui, ó, o Pai sentado, né? Aqui o Pai sentado, uma glória sobrenatural, e o Filho aqui que já tem o corpo, aqui no meio o livro da vida e outros livros, aqui o símbolo do Cordeiro, as duas oliveiras que estão aqui, o arco celeste, é assim o trono, os serafins voam aqui por cima, sobre os querubins, sobre o trono de Deus. Pensa como seria isso na prática, que é algo sobrenatural. Pensa como seria isso na prática. Pensa que é algo sobrenatural, que não seria estar diante da presença do nosso Deus. Esse desenho aqui é o desenho, né, oficial do nosso amigo Marcos Pereira, está aí conosco aí. Depois vocês acessem o Face dele aí, tá bom? Entenderam, meus amados? Essa é o trabalhar dos 24 anciãos. Amém? Júnior acabou de entrar, um grande abraço. Cláudia, Douglas, amém? Vamos dar continuidade. Vamos partir então, para a gente não atrasar a live. Coloquei aqui, o que representa as harpas? As harpas dos 24 anciãos, coloquei ali. As harpas que tocam representam o louvor profético, que oferecem equivalente aos cânticos espirituais oferecidos pela igreja. Aí tem as bases aí, Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Todo cântico espiritual é um cântico profético. Tá vendo? É um louvor profético, uma exaltação profética oferecida ao Senhor. Estes são os altos louvores de Deus, que é uma honra aos santos. Na verdade, queridos, existe o cantor, existe o que louva e o que adora. Então, se canta com o corpo, se louva com a alma e se adora com o espírito. Deus não está procurando quem canta com o corpo. Deus não está procurando quem louva com a alma. Deus está procurando quem adora em espírito e em verdade. Não basta adorar. Tem que adorar em espírito e ter verdade na vida, porque o único louvor que move o trono é o louvor da pessoa que adora em espírito, mas tem verdade. O que adianta adorar em espírito se tem mentira? O que adianta adorar em espírito se tem hipocrisia? O que adianta adorar em espírito se tem prostituição? Não. O que adora em espírito e em verdade, esses é que Deus procura. Por quê? Porque o louvor deles mexe com o trono de Deus. Amados, é algo sobrenatural. Se você adora aqui, tem incenso lá em cima. É algo terrível mesmo. Jordan falou aí, esse desenho show, muito bom mesmo, muito bom. Amém? Estou vendo aqui o comentário de vocês. Agora eu faço uma pergunta. Pessoal, vocês estão aí, 110 pessoas conosco ao vivo, graças a Deus constantemente. Vocês já compartilharam? Imaginou se vocês todos que estão aí, 110 pessoas, só clicar e compartilhar, para que mais pessoas... Imaginou quantas pessoas hoje não serão alcançadas? Que através dessa live, alguém pode se reconciliar com Deus? Deus pode restaurar uma família, restaurar um ministério. Já parou para pensar isso? Então compartilhe, ajude o nosso trabalho. Então as harpas representam o louvor profético. Por exemplo, a sua adoração não vai para a taça. A sua adoração, ela passa pelas harpas. Amém? Agora as taças. As taças que contêm as orações dos santos, que são incenso. Já lemos o texto. Não ficam ali. Elas são oferecidas diante do altar de incenso. Esta é uma das razões da existência do altar de incenso que tem no trono de Deus. Assim como existiu um altar de incenso no tabernáculo de Moisés, também tem um altar de incenso aqui. Pessoal, observe e veja que aqui não tem véu, tá? Existia o átrio na parte de baixo, o lugar santo e o santíssimo, onde tinha só o trono, que é a arca. Perdão. Mas o escritor aos Hebreus não colocou o véu, porque o véu foi rasgado. Então quem chega no céu já está no santíssimo lugar. Tanto o santo como o santíssimo lugar já é um lugar só. Então não há necessidade de você orar na nave da igreja e orar no altar, porque o véu foi rasgado. Entendeu? Então, quando você pisa na igreja, você já está no lugar santíssimo. Então tem gente que respeita muito o altar, mas não respeita ali embaixo, ele brinca. Amados, o véu foi rasgado, é um ambiente só. Quem pisou dentro da igreja já está no santíssimo lugar, já está junto com a arca. Então é muito importante você ter isso no seu coração. Tanto que Davi disse, guardei meus pés, né, quando entrei na casa do Senhor. Entendeu? Então, agora, olha o que eu vou falar. Professor, como funciona então a questão da oração? Amados, a oração funciona assim. Vamos supor, Daniel, tá? Capítulo 10. Daniel começou a orar. Ele fez um propósito de oração com Deus. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia que Daniel começou a orar, o anjo falou para ele, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste teu coração,
a compreender e a humilhar perante Deus, são ouvidas a sua oração. Amados, se o anjo falou que Daniel estava sendo ouvido, né, desde que ele começou a orar, por que o anjo só veio 21 dias depois? Se o texto diz que a oração de Daniel foi ouvida instantaneamente, porque existem orações que são ouvidas instantaneamente, e existe orações que são guardadas para Deus só ouvir no tempo do cumprimento, nós temos que estudar mais sobre isso. Por que o anjo desceu? Porque falei na aula passada que um principado esteve ali, tudo bem? Funciona assim: Deus, eu quero uma casa própria. Aí Deus pensa, tá bom, para dar sua casa própria, eu tenho que aumentar seu salário, tocar no coração do seu patrão para ele te dar um aumento, eu tenho que tirar você daqui, mexer aqui, aqui, aqui. Quando você começa a orar, o anjo já está recebendo sua oração. E é como se eles tivessem relatórios, tá? É como se o anjo tivesse relatório, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. A sua oração, ela é escrita. Está escrito no Apocalipse que a oração ela é escrita. Então, o anjo marcou sua oração. Aí, vamos supor que o seu propósito é do dia 1 até o dia 10, tá bom? Do dia 1 ao dia 10. Você vai ter que manter a oração no dia 2, dia 3, dia 4, 5, 6, 7, até o dia 10. Porque a oração ela vai ser respondida no dia 10. Ela já foi ouvida no dia 1. Por quê? Porque o ancião já recebeu, o anjo já recebeu, ela já foi levada. Então ela já foi recebida no dia 1. Só que ela vai ser respondida no dia 10. Atenção, quantas vezes nós fizemos um propósito de oração com Deus? Senhor, agora eu faço um voto contigo, faço um propósito que eu vou orar 3 meses direto. Amados, quantos de nós oramos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, no 7º a gente para? Faltando 3 dias para você colocar a mão no cumprimento, no resultado da sua oração. O que a gente faz? A gente para de orar. Esse anjo, então o que ele faz? Então ele coloca aqui, não pude levar o resultado da oração de tal pessoa, porque no dia 8 ela parou de orar, e por esse motivo Miguel não pôde passar as regiões celestiais, nem eu pude levar a resposta para ele. Ele assina e arquiva a oração. No futuro, quando a pessoa fala, Deus, por que é que eu oro há tanto tempo e o Senhor me responde? Aí, como assim? Que oração é essa? Anjo, pega o arquivo. Aí o anjo pega o arquivo. Quando o anjo pega o arquivo, por que não recebeu? Porque ele voltou a orar. Aí o anjo fala, Deus, porque ele orou primeiro, segundo, ele parou no dia 8. Então eu coloquei aqui, ó, não podemos entregar a bênção dele porque ele parou de orar, está assinado. Aí eu falo assim, meu filho, você não recebeu porque você fez um propósito e não cumpriu o propósito. Pelo amor de Deus, vou falar mais o que para vocês? Meu Deus do céu. Roberto Andrei colocou, por isso que as igrejas fazem campanha de oração. Qual a relação tem a campanha de oração que os irmãos fazem? Estão vendo aí? Estão vendo aí? É por isso que é importante você fazer um propósito, você cumprir com Deus. Você cumprir com Deus. Vamos ver os próximos comentários aí. Vocês estão glorificando a Deus. 123 pessoas conosco aí para a glória. Um grande prazer ter cada um de vocês conosco aqui. Amados, quando você fizer um propósito com Deus, cumpra esse propósito, porque o céu, o trono está se movendo, é ancião que se prostra, é o altar de incenso. Agora, professor, qual o resultado no céu da minha oração? Apocalipse 8, versículo 3. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro que foi, e foi-lhe dado muito incenso, está vendo? Para pôr, está escrito, amados, com as orações dos santos. Está vendo? Para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então esse anjo do incensário trabalha nesse altar aqui. Versículo 4. Qual é o resultado quando a sua oração ela é recebida por cumprimento? Apocalipse 8, 4. E a fumaça do incenso, que é a oração, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha isso. E o anjo então tomou o incensário e encheu de fogo do altar. O fogo desse altar, as pedras de fogo que estão aqui. Olha aí, ó. E lançou sobre a terra a resposta. Lemanai de rachura. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então houve voz, porque houve resposta. Houve trovões, porque Deus ele falou. Houve relâmpagos, porque Deus escreveu. E houve terremoto. O terremoto é o impacto do cumprimento. Pá! Quando a oração chega, que Deus desbaratina, quebra a cadeia do inimigo, expulsa os demônios e coloca a bênção que tanto você pediu. Esse é o principal papel dos 24 anciãos. Trabalhar pela oração da igreja na terra enquanto ela estiver aqui. Pelo amor de Deus, cadê vocês?
Bendito seja Deus, bendito seja Deus. A irmã Jane colocou, persevera, né, professor? Às vezes achamos que porque está demorando, Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, só que existe um tempo profético para o cumprimento da oração. Olha o que é os querubins e o trono. Olha o que é o trono de Deus. Amados, esse conteúdo está nesse livro aqui. Eu coloquei aqui só pedaços, tópicos, só tópicos aqui. Esse conteúdo completo está aqui, ó, 200 páginas, letra padrão de livro, tem muito conteúdo aqui, querubins e o trono de Deus, tá bom? Você pode adquirir o seu livro, pensa o conteúdo que você pode aprender nesse livro aqui, amém? Também divulgando curso básico, médio, bacharel e mestrado em teologia, você que é obreiro, você precisa se preparar. Eu sentei com meus 18, estou com meu 30 hoje, já estou há 12 anos. Por isso que eu estou começando a me levantar, que é o tempo em que Jesus começou a pregar. Eu estou apenas começando a falar como menino, como Jesus falou. Pensa nisso. Porque são 12 anos de estudo, mas eu tenho 30 na minha idade. Então eu estou no tempo profético, 12 de estudo, quando ele começou a falar, e 12 e 30, quase 30 de idade para começar o ministério. Pensa que algo sobrenatural está acontecendo na minha vida. E aí, meus amados? Cadê as perguntas de vocês aí? Kleber Araújo está conosco também, um grande abraço. Todos os amados estão conosco aí, um prazer ter vocês aqui, viu? Vamos partir para a gente sair dos anciãos agora? Vamos lá, vamos partir um pouquinho. Aí eu coloquei Apocalipse 4. E do trono saíam relâmpagos. Voltando, tá? A base, nosso texto que é Apocalipse 4. Do trono saíam relâmpagos, vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Esse aqui é o texto base, tá? Então eu coloquei aqui para vocês. Então, na prática seria isso, tá? Nós vamos começar a estudar isso daqui agora. A plataforma, o trono de Deus em cima, as 4 rodas que Ezequiel viu, tá vendo? As 4 rodas, os querubins. Esse desenho está muito bom, muito bom. Mas alguns detalhes dele tem que ser mexido aqui, porque a Bíblia vai dizer que os querubins, eles estão com os pés em cima das rodas, com as mãos humanas, eles seguram a plataforma do trono. Nós vamos dar os textos agora. Entendeu? Então eles não estão trabalhando lado a lado com as rodas. As rodas estão nos pés dos querubins. Eles pisam nas rodas e com as suas mãos eles seguram a plataforma do trono de Deus. Entenderam aqui? Olha o aspecto aqui. Esse seria outro desenho, né? Também os querubins estão junto ali. E agora vamos entrar aqui em outro slide. E aqui nós vamos literalmente falar da aula de hoje. Vamos lá? Aqui nós vamos começar a falar só querubim agora, tá bom? Vamos entrar? Vamos entrar. Agora eu quero outro texto com vocês, vamos lá. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Vamos direto ao texto, direto ao texto. Direto ao texto. Cláudio Sobral, um grande abraço, viu, querido? Jéssica, Alexandre, José Queiroz. Todos que estão conosco aí, consigo ver vocês. Grande abraço, um grande prazer estar com vocês aqui, tá bom? Seja bem-vindo ao Seminário Teológico Ebenezer. Vamos lá, pessoal? Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Ezequiel 1, 4. Olhei, lendo com vocês, tá? Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Essa é a visão do trono. Ezequiel está vendo o trono. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Olha lá. Uma grande nuvem como fogo que emitia de contínuas labaredas. Essa foi o que ele relatou sobre o trono que ele viu fora da cidade santa. Veja aí, um esplendor ao redor dela, e do meio do fogo saiu uma coisa como o brilho de âmbar, que é uma cor esverdeada. Essa foi a característica que Ezequiel conseguiu relatar somente da plataforma do trono de Deus, Antigo Testamento, tá? Só o Pai sentado, não tem 24 anciãos. Então eu falei sobre isso na live de ontem, que só foi colocado o trono só está dessa forma, porque Cristo venceu e etc, tá bom? Antigo Testamento, só o Pai sentado, só a plataforma do trono e etc. Aí eu coloquei ali, os olhos do profeta, aos olhos do profeta, uma grande chuva estava prestes a cair, aos olhos de Ezequiel. Porém, vinha um fogo misturado com ela, porque Ezequiel não conseguiu discernir o que era que ele via, a visão era sobrenatural. Coloquei ali, ventos do norte sopravam naquele dia, uma nuvem negra chegava rapidamente, mas algo nunca visto antes foi revelado ao profeta. O fogo da presença de Deus, com um círculo em volta, e algo dentro daquele fogo. Quando Ezequiel
viu aquilo, que ele estava cativo em Babilônia, porque o local em que você vive não é responsável pela barreira da revelação. Deus se revela independente do lugar, basta você buscar como profeta Ezequiel. Então, dentro do aspecto aqui, seria assim a visão do profeta. Espero que vocês consigam ver aí. Veja que o profeta, vou colocar o raio laser aqui. Veja que o profeta, é uma visão, uma imagem ilusória, tá? Ezequiel está aqui, tá vendo? E ele se deparou diante com a imagem, a plataforma do trono de Deus. Meu Deus do céu, como será que foi isso? As rodas, e são rodas dentro de rodas, como esferas, uma roda e outra roda dentro, e muitos olhos dessas rodas. Depois os olhos saíram, porque o Espírito se retirou. Aí, aqui está um querubim parado, corpo de homem, está vendo? Rosto de homem, boi, águia e leão. Essa foi a visão que estava diante do profeta Ezequiel. Olha isso na prática, pensa como que seria isso. O profeta bem pequenininho aqui, bem pequenininho, olha o vento empurrando as palmeiras aqui, o vento, as rodas debaixo do trono, elas fazem como que redemoinhos. Vocês sabiam que quando o povo foi passar o Mar Vermelho, foi as rodas do trono que puxou, elas rodaram ao contrário e puxou as águas, uma parte para a direita, outra parte para a esquerda, que a plataforma do trono desceu em cima do Mar Vermelho enquanto o povo atravessava. Mas aí, né, não sei se vocês creem nessas coisas, deixa eu ver o comentário de vocês, não sei se vocês creem nessas coisas, imaginou? E o trono parado, as rodas puxando. O texto vai dizer que Deus desceu, e as pegadas ficou na areia, no fundo do mar. E Deus do outro lado, Moisés, pode passar que o povo fica seguro, pode passar. E Moisés, vamos fazer um propósito de oração, porque clamas, é tempo de marchar. A Bíblia diz que enquanto Deus passou para o outro lado, para ver se era seguro, e o texto diz que o povo pisou nas pegadas de Deus, está em Salmos. Deus, antes do povo atravessar o Mar Vermelho, Deus passou primeiro. Pensa, o trono desceu, Deus saiu do trono, desceu na terra, pisou, está no texto que ele pisou, ele passou no Mar Vermelho. Vem Moisés, o Espírito Santo desceu, quando as rodas puxou, o Espírito Santo segurou. Isaías diz que o Espírito reteve as águas para o povo passar. E Jesus, como um anjo do Senhor, passou para trás para segurar Faraó. Pensa a divindade na travessia do Mar Vermelho. O pai do outro lado, as pegadas ficou, o Espírito segurando as águas e Jesus retendo Faraó. E Moisés, vamos orar, amados, há tempo que não é nem para você orar, é para você marchar, tomar atitude, rapaz, para você tomar uma posição com Deus. O pai já atravessou o mar. Pensa comigo, Jesus retendo o Faraó com o anjo do Senhor, o Espírito segurando as águas, e você duvidando se o mar vai se abrir ou não vai? Como que é isso? Deus te deu vitória, te deu seu emprego, sua família, deu sua casa, seu ministério, sua igreja, e você duvidando se o mar vai se abrir? Como que é isso, meu amigo? A bênção já é sua, passa logo para o outro lado, antes que Faraó te alcance. Tome logo uma atitude com Deus. Olha aí vocês mandando coraçãozinhos. Pensa que é algo sobrenatural. Pensa o que seria isso, que na visão do profeta. Olha o tamanhozinho do profeta. As rodas, olha o céu como estava. Os querubins em fogo, raios, trovões, buzina de anjo. É assim que Deus se apresenta. Isso aqui para Deus é o normal. Isso aqui é o normal para Ele. É o normal. Amém? Então Vinícius está aí conosco, Jéssica, todos que estão conosco aí, Wanda. Pensa que é algo sobrenatural. A pessoa que se nós hoje pudéssemos ter a visão literalmente como os profetas tiveram? Meu Deus do céu. Estamos partindo para o final. Vamos concluir esse assunto então. Coloquei ali, veja lá. De primeira mão, Ezequiel não pôde discernir o que estava diante dos seus olhos. Lógico, olha o que ele estava vendo. Comentário do livro, tá? Nunca antes o trono de Deus estava revelado de uma forma tão grandiosa para um homem. Adão viu o trono de Deus quando via na viração do dia. Moisés viu o trono de Deus quando ele desceu sobre o Monte Sinai para dar os 10 mandamentos. Sendo que a vontade de Deus era que todo o povo pudesse conhecer na sua glória. Tendo entrado na manhã, os trovões, relâmpagos começaram a sair do monte. Como o povo ainda não tinha capacidade de ver a Deus, uma espessa nuvem cobriu. Isso aconteceu também no dia de Moisés. Veja comigo rapidamente, Êxodo capítulo 19, olha o que diz.
Enquanto você abre, na prática seria isso. Porque o povo falou, Moisés, que negócio é esse aí desse Deus que só fala com você? Você sobe a montanha, Deus fala com você, muda seu corpo. Você falou que o homem morre com 90 anos. Você está começando o seu ministério com 80? Como que é isso? Porque o povo não sabia que Moisés, ele era a sarça que não se consumia. Porque ele recebeu a natureza da sarça para caminhar 120 anos e não ser consumido pelas tribulações do ministério. Então o povo falou, Moisés, é igual você e seu pastor, o senhor ora. Deus falou comigo, eu quero sentir também, Deus vai te preparar, viu? Para levar você ao nível em que sua liderança está. Mas o dia que Deus preparou o culto para Deus descer, para levar o povo não quis ir. Então na prática seria isso. O Monte Sinai, tá? Um desenho ilusório, que o Monte Sinai não é assim, mas só para você entender. O Monte Sinai, Deus falou, marca primeiro, segundo e terceiro dia, para Moisés. Primeiro, segundo e terceiro dia, tipo da sexta, sábado e domingo. Tipo do caminho, verdade e vida. Tipo do céu, terra, entendeu? Primeiro, segundo e terceiro céu. Tipo do corpo, alma e espírito. Fé, esperança e amor. Não tem como fugir. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como fugir. A teologia, ela é tridimensional. Tudo é em três. Tudo em três, Deus, anjos e homens. Não tem como fugir. Primeiro e segundo dia, tipo da sexta da morte. Então, para o povo estar no primeiro dia, eles tinham que viver a crucificação do Senhor Jesus, quer dizer, crucificar o seu eu. Segundo dia, eles tinham que sepultar o seu velho homem, para no terceiro dia receberem a glória. Nesse dia, querido, nós vamos ler um texto. A Bíblia vai dizer que Deus desceu em cima do monte com Moisés, a plataforma do trono de Deus desceu em cima do monte. Deus assentado, havia anjos terríveis com buzina, anjos com buzinas na mão, raios que saíam daqui, raios trovões. O povo estava ao pé do monte nas cabanas, o povo ao pé do monte nas cabanas, lá embaixo. Pensa como que seria a visão? Um desenho simples aqui, só um rabisco, o monte, o povo ao pé do monte, Moisés lá em cima. A Bíblia vai dizer que o povo não tinha capacidade ainda de suportar a Deus, porque eles não tinham sido tocados pela presença ainda. Então o que Deus fez? Deus colocou uma nuvem negra em cima do monte. Aí, Marcos Pedro, um novo desenho para a gente fazer, hein? Deus colocou uma nuvem negra e Deus ficou oculto aqui. Amados, a Bíblia diz que Moisés, ele entrava por meio da nuvem negra, ele falava e Deus lhe respondia em alta voz. Esse dia, o trono chegou com apoteose tão sobrenatural, que Moisés disse, relatou o escritor aos Hebreus, Moisés disse, eu estou tremendo e com medo. Ele estava acostumado com isso, mas nesse dia, Moisés falou, hoje a presença me fez temer, a presença mexeu com meus ossos. Pensa que é algo sobrenatural. Cadê o comentário de vocês? Bendito seja Deus. Olha aí, vamos ler o texto, Êxodo 19, direto, tá? 16, aconteceu ao terceiro dia, olha lá, ao terceiro dia, ao amanhecer, que representa a graça, que houve trovões, relâmpagos, sobre o monte, a mesma atuação de Apocalipse 8:3. Lá há trovões, relâmpagos, voz e terremoto. Lá acrescentou 2. Aqui tem trovões e relâmpagos. Porque o trovão, Apocalipse diz que Deus fala. E com o relâmpago Deus escreve. Sabia disso que o trovão é Deus falando e o relâmpago é Deus escrevendo, meu amigo? Está escrito lá no livro de Apocalipse que quando Deus fala, a sua voz é uma voz de trovão e também de muitas águas. Mas quando o raio vem, é Deus escrevendo sua justiça na terra dos homens. 16, e uma nuvem espessa, por isso eu coloquei a nuvem aqui, porque o povo não podia ver Deus, o povo não podia estar diante da presença de Deus. Êxodo 19, 16, continuando, uma espessa nuvem e um sonido de buzina, olha os anjos com buzina, mas a buzina tremia, que ia longe, o sonido da buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo. Então o povo, os anjos de cima do monte, tocou a buzina e todo o arraial de Israel tremeu lá embaixo, tremeu, terremoto, porque Deus pisou, Deus chegou, meu amigo. Vai ler a oração de Abacuque para você ver o que é a chegada de Deus na terra. Versículo 17, Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Esse é o principal papel do líder, é tirar o povo da sua casa e levar o povo ao encontro de Deus.
é tirar o povo do comodismo e levar o povo para a presença. Versículo 18, o monte Sinai fumegava. Pensa, amados, a arqueologia diz que até hoje, o Sinai está marcado com as pedras queimadas. As pedras estão até hoje queimadas em cima do monte Sinai. Que não é um monte comum, viu? É o monte da Arábia, que Paulo falou que corresponde a Jerusalém. O monte Sinai está nas terras de Midian, lá para cima do Horebe. Aquele monte Sinai da sua Bíblia, no meio dos dois mares, aquilo não é Sinai. O Sinai está na Arábia. Por isso que Moisés fugiu de Faraó, atravessou e chegou em Midian. E de Midian ele foi para o Sinai. O Sinai não é o Sinai comum, não. O Sinai, ele nem é assim. O Sinai, ele é assim, ó. Assim, ó. Ele é assim. Primeiro nível, segundo nível. Eu tenho as imagens originais do Sinai, você quer saber? Eu consegui as imagens originais. As pedras, eu marcou com fogo aqui, estão até hoje queimadas. Só que ninguém entra, porque o exército da Arábia protegeu esse lugar. Só se entra com a autorização do consulado árabe. E tem que pagar muito caro para entrar. E quando entra com o exército dele junto, ninguém toca em nada. Eu tenho vídeos, relatos arqueológicos de homens que conseguiram acessar com câmeras escondidas e filmaram até hoje a pedra aonde Moisés subiu e ela se rachou. A imagem dos israelitas que desenhavam Torá, candeeiro, bezerro nas pedras. Até hoje o altar que levantaram o bezerro de ouro está em pé. Ninguém entra. É guardado pelo exército da Arábia. Porque os árabes são filhos de Abraão, eles são Ismael. E Isaac vem pelos judeus, meu amigo. Pensa comigo que é algo sobrenatural. Cadê vocês? Pensa que é algo sobrenatural. É isso mesmo, Marcos Pedro. Aqui, ó. Os anjos subiram com um instrumento desse. Isso aqui é um chofar. Isso aqui eu ganhei do pastor Fabinho Ramos. Tocou muito tempo no Seminário Osana, ganhei dele de presente. Isso aqui é um chofar. Né? Quando eu falo buzina, é um instrumento desse aqui. Isso aqui é um sonho que eu tinha, ganhei de presente. Se você puder cheirar o chofar, ele cheira podre. O chofar bom, ele tem que cheirar podre aqui dentro. Ele é produzido por um antílope. O animal de onde se tira o chofar original, assim, que não se apodrece, ele tem que ser virgem, criado em cativeiro, e só pode tirar o chifre dele, que é assim, né? Quando ele alcança a sua maior idade. Então eles tiram, sacrificam o animal, fazem a limpeza, e então aqui está. Isso aqui é um chofar. Isso aqui veio lá da terra de Israel, isso foi fabricado lá, isso aqui foi um presente. E os anjos vieram com um instrumento desse, eles tocaram tão poderosamente, que o povo se estremeceu lá embaixo no arraial. Pensa que algo sobrenatural aconteceu. Pensa a apoteose que foi. Isso é a presença do trono de Deus, meus amados. Cadê o comentário de vocês? Vocês estão só dando glória a Deus aí. E é com o instrumento desse que nós vamos ouvir o som para o arrebatamento. Amém, meus amados? Já vamos aí daqui a pouco finalizar, tá bom? Vamos finalizar. Sanji está conosco também, Kelson, pastor Kleber está conosco aí, todos os amados que estão conosco aí, em nome de Jesus. Pensa que benção, algo sobrenatural. E aí, 19 aqui para a gente finalizar, o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Olha o texto, Moisés falava, e Deus respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre, está aqui a prova, ó, desceu o Senhor sobre o monte Sinai, está aqui, ó, sobre o cume do monte, chamou o Senhor Moisés ao cume do monte, então Moisés subiu. Pensa a comunhão desse homem. O texto diz que nunca houve nem haverá um homem a quem Deus falou o bafo do bafo no texto hebraico. A palavra ali não é pneu no hebraico, a palavra ali é bafo no bafo. Deus chamou e Moisés entrava na escuridade, e o povo lá embaixo, ele morreu, não morreu, 40 dias na comunhão, em cima, Moisés subia em cima da plataforma do trono, para receber, porque as primeiras tábuas da lei, não foi Moisés que levou, foi Deus que trouxe. Então as tábuas já veio do céu para a terra, as segundas tábuas que Moisés preparou e colocou as mesmas palavras, mas as primeiras tábuas, foi Deus que entrou, qual material que era? Pensa comigo que é algo sobrenatural. Amém, queridos? Vamos dar continuidade então, porque senão eu fico preso aqui. Quando as rodas do trono paravam, os querubins baixavam suas asas, que o trono se fixou sobre o monte. Tremores de terra eram sentidos. Do ambiente de glória saíram anjos tocando buzinas. Está vendo? É o resultado do Êxodo 19 que está aqui.
Na visão de Ezequiel, quando a presença real de Deus adentra a atmosfera, barulhos extraordinários são emitidos. Imaginou, mas o que é o trono entrando, explodindo? Sabe quando o meteoro entra pela camada de ozônio, etc., alguns detalhes ali, há uma explosão, pô, porque ele acessou o ambiente físico? Imagina o que seria. Salmo vai dizer que quando Deus passeia, as estrelas se dobram, o sol e a lua e os astros louvam a Deus. Salmos vai dizer que as estrelas, elas emitem um cântico de glória a Deus. Cântico de glória a Deus. Pensa nisso, os astros louvam a Deus. Diante do profeta estava a real presença do trono do nosso próprio Senhor. Vamos dar uma adiantada aqui. Na prática, entrando nos querubins agora, assim é os querubins que estão debaixo da plataforma. Tá bom? Um só ser, face de leão, face de águia, face de homem e face de boi lá atrás. Na prática, eles são assim, meus amados. Veja aí. Na verdade, Deus pegou uma lasca da plataforma do trono. Um dia eu falo isso com vocês. As primeiras tábuas que veio era de pedra preciosa. Foi Deus quem trouxe. Meu Deus do céu. As segundas tábuas, aí Moisés lavrou. Entendeu? Porque as primeiras tábuas que veio representam um Cristo. E quando Moisés quebra, representa Cristo morrendo. Aí Deus falou, Moisés, lavra outras pedras, e as novas pedras representam o corpo da ressurreição, mas eu não posso falar disso agora. Então na prática seria isso daqui, a imagem deles, veja comigo. Um pouco mais detalhado seria isso, a cor deles é assim, eles são incandescentes, a cor dos querubins é fogo. A cor deles mesmo é fogo, brasas incandescentes. Amados, como eu queria, faz muito tempo que eu sonho, eu escrevi sobre eles, já ensinei sobre eles, mas eu sonho um dia poder olhar para um querubim face a face, ainda nessa vida, antes do arrebatamento da igreja. O Kleber colocou, glória a Deus, que privilégio nós temos de aprender esse forte estudo, bendito seja Deus por isso, amado, que Deus receba toda a glória. Pastor Patrick acabou de entrar, um grande amigo aí, um grande abraço, viu? Todos que estão conosco, pensa que algo sobrenatural seria isso? Essa foi a visão do profeta Ezequiel, por isso que ele não discerniu. Aí eu coloquei aqui no comentário, veja, observar Ezequiel 1,5, quando diz, do meio dela saía a semelhança de 4 animais. Então Ezequiel chama os querubins de animais. Amados, eu vou falar com vocês agora, já por imaginar que os anjos foram criados antes dos homens? Então você consegue entender comigo que antes que a terra, que o homem, que os animais fossem criados, na eternidade já havia uma face de homem? Uma face de leão? Uma face de boi? Uma face de águia? Você acha que a criação de Deus foi só ali, Gênesis capítulo 1? Não. Na eternidade, os querubins que foram criados antes dos homens já detinham faces. Agora, por que Deus observe que Deus colocou o leão, que é o rei da terra, o rei da selva. Deus colocou o homem, que é a coroa, o rei da criação. Deus colocou a águia, que ela é a rainha, né? O rei, a águia macho, o rei dos céus. Deus colocou o boi, que ele é o rei do animal, do pasto. Deus só colocou elite na cabeça dos querubins. E por que Deus não colocou um animal, um animal marinho? Não sei se é essa palavra que eu uso. Deus colocou o rei dos céus, o rei do campo, o rei da selva e o rei da terra comum do homem. Por que Deus não colocou nenhum animal, nem a cabeça de um peixe, do tubarão, nada? Deus não colocou nenhum animal dos mares. Só usou a elite do mundo físico seco aqui em cima. Cadê vocês? E aí, cadê vocês? Pensa comigo que é o sobrenatural. Então eu coloquei ali, né? Não importa quão grande seja a capacidade que Deus te deu. O que Deus criou, tudo vem dele. Os querubins foram revelados, mas o profeta percebeu que mesmo sendo extraordinários, eles saem do trono, se revelam no trono, servem o trono, são criados por Deus. Tá vendo? Nosso Senhor para sempre. Tudo importa a capacidade que você tenha. Tudo que você faz é em prol do reino. Dentre as 4 faces dos querubins, a primeira que Ezequiel vê foi a face de homem. Deus sabe chamar a atenção do homem e para isso, Deus se identifica com eles. A Bíblia não revela de quem era a imagem, porque se Ezequiel viu a face de homem no querubim, amados, de quem é o rosto que está no querubim? De quem é o rosto que está ali? Eu coloquei mais detalhes sobrenaturais desse livro que está aqui. Você não tem ideia quanto tempo passei. Se Ezequiel viu a face de um homem ali, de quem era o rosto que estava no querubim?
Ô Jordan, fala, fala, fala. E aí? Como é que vai ficar esse negócio? Perdão. Olha o comentário. Coloquei ali. A Bíblia não revela de quem era a imagem que tinha nas faces do querubim, dos homens do querubim, mas claramente elas foram identificadas. Observar que para os animais, eles podem ver e perceber detalhes que talvez o ser humano não perceba tão facilmente. Para nós, os leões são idênticos. Tá vendo? As águias são idênticas, os bois são idênticos, mas para a vida animal, cada um tem a sua imagem, característica diferente. Então, por exemplo, quando você que é humano vê um leão, na sua cabecinha, todos são iguais. Não são, não. Quando você vê um boi, na sua cabeça, amados, não são, embora eles pareçam, por exemplo, como que o filhote de zebra sabe que a mãe zebra é aquela mãe zebra e não a outra mãe zebra? Porque algum detalhe nas listras da zebra, o filhote olha, identifica e sabe que aquela é a sua mãe. Como que é possível isso? Porque para nós são todos iguais, para eles não. Pense que é algo sobrenatural. Isso revela que cada um dos querubins tem a sua identidade própria. O luzeiro era um desses. Nós vamos falar desses dias aí. O que devemos ter em mente é que os anjos foram criados antes da vida humana na terra. Ou seja, os querubins já tinham a face de homem antes mesmo do homem ser criado. Quando Adão foi formado no Éden, a queda dos anjos já havia acontecido. Com isso, podemos perceber e ter em mente o impacto que teve no mundo espiritual, quando Deus veio formar um homem e deu a ele uma face que aparentemente o mundo espiritual já conhecia, que é a face de homem. Você tem ideia qual foi o impacto que os anjos olhou? O querubim, e o homem lá embaixo, por que Deus deu para ele a face de... Irmãos, imaginou qual foi o impacto que o mundo espiritual teve? Aí eu coloquei ali, veja, só me identificar aqui, com isso, perceber, o mundo espiritual já conhecia a face do homem. Estou aqui. Da mesma forma que o mundo espiritual é o impacto para o mundo físico, o mundo físico também é o impacto ao mundo espiritual. Estamos falando de seres dotados de capacidades, mas para viver em mundos diferentes. Você sabia que um anjo só não tem capacidade de levantar uma caneta dessa? Porque eles são espirituais? Eles passam por aqui? Você acha que é assim? Sabia que um anjo só não tem a capacidade de cantar um louvor e falar dó, ré, mi? Não tem, porque eles não têm pulmão nem diafragma? Não sei se vocês vão crer nisso não sei se vocês vão crer no que eu vou falar. E aí? Sabia que um anjo, por isso que toda vez que Deus é louvado, miríades e miríades de anjos aparecem ali, porque existe a classificação do dó, a classificação do ré, a classificação do mi, para você poder entender. Não sei se vocês querem essas coisas não. Vamos finalizar a live. Já chegou a nossa hora. Você que está aí e não conhece o nosso trabalho, você precisa vir estudar. Curso básico, médio, bacharel e mestrado. Só seminários gravados em vídeo. Nós temos mais de 50 temas. Você precisa. Nossa escola é uma escola séria, reconhecida. Tá bom? Pela instituição, nossos diplomas são reconhecidos no Brasil e fora do Brasil. Graças a Deus, nós somos aprovados em todos os requisitos da instituição. Eu recebi um e-mail do presidente. Você está aprovado, faz parte da instituição AETAL agora. E nossos diplomas vai ter um selo neles de autenticidade, tanto no Brasil e fora, é conhecido. Tudo isso é propósito nossa luta para servir vocês, para vocês serem honrados, para vocês serem abençoados em nome de Jesus. Entenderam, meus amados? Então, nós vamos partir daqui, dar uma adiantada, tá? Nós vamos parar aqui, cada um deles tinha 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas. Nós vamos parar aqui, tá bom? E a partir de agora, pessoal, eu vou dar uma acessada no trono, e nós vamos falar dos querubins agora, tá bom? Detalhes que eu coloquei nesse livro aqui, que eu nunca nem aprendi com professores. Tem coisas que é você e Deus. Esses professores são base. Algumas coisas você vai ser base para outros, porque a revelação ela é progressiva. Nunca um homem só saberá tudo, nunca ele saberá, porque a revelação é progressiva. O filho sabe mais que o pai, o neto sabe mais que o filho, etc. Sempre Deus vai aumentar o nível das revelações, amém? Adquiram esse livro, entre em contato conosco, está 947475593. Tá bom, pessoal? Antes de finalizar essa live, compartilhe, pessoal. Nos dê essa força. Estou aqui me esforçando, as costas doendo, uma correria terrível. Horas e horas aqui, preparando câmera, iluminação, preparando esses lives para dar para vocês tudo aqui, tá bom? E o que eu peço para vocês é só isso. O compartilhamento de vocês, para que muitas vidas, pessoas, possam também ser abençoadas através dessa live. Amém? Quero saudar aqui Marcos Pedro, Roberta, Jaqueline, Stephanie, Dani,
Kelson, Jaqueline, Sandy, Caroline, minha esposa, Isla, Carmen, Kleber, todos que estão conosco aí, amém, amados? João Pedro, Si, Ronaldo, Guilherme está conosco também, o Dila está aí, nosso aluno, Cláudia, Kleber, Jordan, amados, todos que estão conosco aí, Ronaldo, Cleia, Jonas, Jéssica, Wanda, amém? Todos que estão conosco, Tiago, um grande abraço, pastor Patrick, Cleia, todos os amados que ficaram conosco aí todo o tempo, tá bom? Amanhã, pessoal, amanhã não faltem. Amanhã vou falar só sobre querubim, face, águia, pé, porque, bom, todos os detalhes aí, tá bom? Vai ser muito importante para a glória e honra do Senhor Jesus. E não esqueça, tá? Curso médio, bacharel, seminário teológico Ebenese. Faça parte, tá? Filhão, já tirou a roupa, né? Tava com gravatinha borboleta, bonitão. Depois se apresenta. Pessoal, ia trazer o Manuel aqui, mas já tirou a roupinha, vai dormir. Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço, tá? Obrigado pelo presente de vocês, pelo apoio de vocês, comentários. Eu entrei aí tentando curtir, deu quase mil comentários ontem. Acabou que eu não consigo curtir tudo, mas eu vou entrar e curtir o comentário de vocês, tá bom? Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar. Até amanhã, às 22h30, tá bom? Perdão. Que Deus em Cristo vos abençoe e fiquem na paz até amanhã, tá bom, pessoal? Deus abençoe em nome de Jesus.